No início de 2020, o mundo foi acometido por uma pandemia de proporções ainda inimagináveis. E de lá para cá, a pandemia de fato pegou várias pessoas. O vírus do Covid-19 contaminou e infelizmente tirou a vida de diversas pessoas. Em razão da gravidade do vírus e da sua facilidade de contágio, a Organização Mundial da Saúde e diversos países ao redor do mundo, aderindo às recomendações da OMS, adotaram práticas de distanciamento social, que por meio do isolamento e da quarentena, fazendo com que as pessoas não tivessem contato entre si. Ou seja, mantendo as pessoas em casa ou afastadas umas das outras, era a medida eficaz, ou é a medida eficaz, para evitar o contágio da Covid-19. Para isso, nós vamos ver que diversas empresas e governos ao redor do mundo adotaram tecnologias para dar efetividade à recomendação da OMS, que era manter o afastamento social. Essas tecnologias ficaram conhecidas como rastreamento de contatos, que traz o nome aqui ao nosso módulo. Por meio do rastreamento de contatos, sabendo por onde as pessoas circulavam de dentro de uma determinada cidade, sabendo se uma pessoa contaminada teve contato com alguma outra pessoa, e aí a partir daí daria uma maior eficácia às medidas de isolamento, colocando em quarentena todos aqueles que tiveram contato com uma pessoa, uma eventual pessoa que obteve, que foi contaminada com o Covid-19. Além disso, foram adotadas diversas tecnologias também para entender o fluxo de deslocamento das pessoas dentro das cidades. Observe que a tecnologia veio para ajudar, para facilitar, ser um instrumento facilitador do combate à pandemia, do combate ao Covid-19. Entretanto, existiu um debate que apresentou uma falsa dicotomia, ou seja, ou eu protejo a vida ou eu protejo os dados pessoais. Isso porque tecnologias de rastreamento de contato, baseadas aí muitos em georreferenciamento, estão tratando dados pessoais e que podem trazer diversos riscos à privacidade em razão do tratamento indevido desses dados pessoais, a livre desenvolvimento da personalidade, enfim, todos os riscos que nós já estudamos aqui no curso. E esse dilema, de fato, ele não existe. Não existe uma dicotomia em que ou eu protejo a vida ou eu protejo os dados. É possível, sim, utilizar os dados pessoais como objeto, como objetivo de proteger a vida. Utilizar tecnologias que tratem dados pessoais que protejam a vida. Entretanto, há necessidade de haver limite, haver salvaguardas, minimização de riscos, para que esse tratamento de dados pessoais não seja excessivo, não seja abusivo, extrapole aquela finalidade inicial de tratar dado pessoal com o objetivo de combater o vírus do coronavírus. Então, é esse o contexto que nós vamos analisar hoje. A importância do tratamento de dados pessoais, a importância da introdução de tecnologias para tratar dados pessoais com o objetivo de combater a pandemia causada pelo Covid-19 e, assim, proteger a vida. Mas não existe uma dicotomia, não é tudo ou nada. Posso fazer o que quiser com os dados para proteger a vida. Deve haver, sim, limites impostos pelas regulamentações de cada país com o objetivo de tratar dado pessoal da melhor forma para que atinja o objetivo proposto de combater a pandemia causada pelo Covid-19. A partir dessa introdução, a pergunta que eu trago é: como o coronavírus vai afetar nossa privacidade? Uma vez que nós veremos aqui diversas tecnologias que tratam nossos dados pessoais foram introduzidas com a justificativa de se combater o contágio, combater o contágio das pessoas que já foram contaminadas com Covid-19, poderem passar para outras pessoas. Como, então, esse novo contexto social que a gente está inserido, mais de um ano já se passou do início do reconhecimento da pandemia em escala mundial, como isso vai afetar nossa privacidade, uma vez que diversos governos já adotaram tecnologias sem alguns cuidados, e isso pode, de fato, impactar nossa privacidade. Pode ser útil no primeiro momento, mas no longo prazo isso pode apresentar alguns riscos. Essa é a pergunta que é feita nesse material que eu trago para vocês e convido vocês à leitura. Importante a gente ter esse entendimento, após ter compreendido todos os aspectos relacionados à privacidade e proteção de dados,
Agora, analisando o contexto social da pandemia, a gente se perguntar se haverá de fato um impacto permanente, perene, com relação à nossa privacidade ou não. Muitos acreditam que sim, que tecnologias introduzidas têm o risco de se permanecendo, fazer com que a gente seja vigiado todo momento. Haja um vigilantismo, né, dessa tecnologia introduzida para fazer o rastreamento das pessoas ao redor das cidades, ao redor dos países, para entender o fluxo das pessoas nas cidades e tentar assim combater a pandemia. Então existe essa preocupação e é essa preocupação que eu trago a vocês aqui. O primeiro exemplo é o uso da tecnologia de geolocalização para fazer o rastreamento de contatos. Então, vários países, várias empresas ofereceram aos governos soluções de geolocalização para poder rastrear por onde uma pessoa contaminada circulava. E, além disso, por onde ela circulava, quais são as pessoas que ela teve contato que potencialmente ocorreu ali a transmissão do vírus. Além disso, a gente identificou aqui o uso de selfies compulsórias, ou seja, a pessoa ser obrigada a tirar sua selfie em determinados momentos do dia para comprovar onde ela estava localizada naquele momento. Então, autoridades estão usando essas tecnologias disponíveis no smartphone para poder fazer o rastreamento do coronavírus. Isso pode sim gerar o risco de uma vigilância massiva. E essa é a preocupação que esse artigo aqui traz, que vocês também vão poder fazer análise um pouco mais detalhada, um pouco mais completa. Mas é isso, é a exigência compulsória das pessoas tirarem selfie para mostrar que de fato estavam em casa e também fazer o rastreamento do contato por meio de tecnologia de georreferenciamento, ou seja, por meio do celular. Hoje todos os celulares são equipados com tecnologia de georreferenciamento e o saber a sua posição exata numa cidade. Imagina isso continuar sendo utilizado após nós superarmos a pandemia. De fato, é uma violação de privacidade que pode ocasionar riscos de nossas liberdades, nossos direitos mais fundamentais enquanto cidadão, enquanto ser humano. Por isso, a preocupação ela é constante e a gente tem que fazer a adoção da tecnologia, mas com cuidado, com as salvaguardas necessárias para que o tiro não saia pela culatra, para que aquilo que a gente adote visando um benefício não gere um malefício futuramente. Na China, já é um país reconhecidamente como um que adota tecnologias de vigilância em massa, como reconhecimento facial, monitoramento das pessoas, também adotou novas tecnologias, mais vigilância para combater o coronavírus. E, segundo aqui a jornalista que fez a análise das tecnologias adotadas na China, considera que ela está fazendo um monitoramento, a China faz um monitoramento excessivo, né? E, segundo ela, esse monitoramento excessivo veio para ficar, ou seja, mesmo superada a pandemia, o monitoramento das pessoas continuará. Imagina o quão grave é isso para os regimes democráticos. Como eu falei e citei em alguns vídeos aqui, a nossa liberdade, nosso direito de estar só, nosso direito de reflexão, sabermos que não estamos sendo monitorados, ele é fundamental para que a gente possa construir o nosso embasamento, construir o nosso senso crítico e poder ir a público, externalizar aquelas nossas ideias. Agora, por outro lado, se a todo momento eu sei que eu estou sendo monitorado, tudo que eu digo, tudo que eu escrevo, tudo que eu externalizo de alguma forma está sendo monitorado por um governo autoritário, com certeza eu vou evitar de ter essas reflexões, vou evitar de registrar meus pensamentos, de conversar, dialogar, de construir novas ideias com as pessoas ao meu redor, porque eu terei medo de sofrer alguma repressão ou de ser repreendido pelo governo que está ali a todo momento monitorando o que eu estou fazendo. Então, a China já faz isso, conhecidamente faz isso, ela aumentou esse processo de vigilantismo durante a pandemia e há indícios de que toda essa vigilância permanecerá por mais tempo, mesmo superada aí a pandemia causada pelo Covid-19. Então é muito preocupante e aí a gente consegue perceber o quão sensível é esse tema de proteção de dados pessoais que nós estamos tratando aqui. Não é apenas uma lei que nós devemos seguir na nossa organização. Ela tem impacto social, tem impacto cultural, tem impacto político, tem impacto econômico gigantesco. E é importantíssimo a gente compreender toda a tecnicidade da lei, coisa que nós já compreendemos aqui ao longo dos vídeos, mas agora compreender quais são os impactos sociais dos casos de uso mais diversos. Nós estamos falando aqui
do combate a uma doença de escala mundial, uma pandemia. Mas veja que, utilizando-se desse pretexto, que é um pretexto nobre de combater a pandemia por meio do uso dos dados, corre-se o risco de se violar direitos fundamentais das pessoas que estão sendo monitoradas e vigiadas o tempo inteiro. Então aqui a jornalista ela fala inclusive que a coronavírus está sendo utilizado como um pretexto pelo governo chinês para que o governo possa acelerar a sua vigilância em massa, vigilância massiva dos seus cidadãos, para que não hajam em desacordo com o que é esperado pelo governo. Um outro uso também da tecnologia que gera alguma preocupação é um estudo feito nos Estados Unidos que faz análise genética dos dados genéticos das pessoas para tentar descobrir se existe alguma ligação entre a genética e a doença causada pelo Covid-19. Então, a gente lembrando aqui, o dado genético ele é um dado pessoal sensível e ele precisa ser tratado com mais rigor, com mais critérios, seguindo lá as recomendações do artigo 11 da LGPD. O dado pessoal sensível tem menos opções de tratamento de dados pessoais. Os dados pessoais precisam ser tratados com mais restrição, com mais cuidado, porque ele tem o potencial de causar maior dano às pessoas, causar discriminação e uma série de aspectos. Então aqui é um exemplo de utilização de tecnologia genética, de análise genética, para fazer combate ao Covid-19. Isso também gera preocupação ao longo do tempo. Outra análise que foi feita, essa aqui publicada pelo Fórum Econômico Mundial, ela traz uma abordagem de combate a doenças por meio de dados, ou seja, a utilização de dados pessoais para fazer o combate a diversas doenças, inclusive aqui do Covid-19. Como eu falo, é legítimo, é legal, é ótimo que a gente utilize dados pessoais para combater a Covid-19. Acontece que esse tratamento deve ser feito de acordo com alguns critérios para que o tratamento que foi feito para combater o vírus não seja utilizado para outras finalidades que possam colocar em risco os titulares dos dados pessoais. Então, a análise feita aqui pelo Fórum Econômico Mundial é interessante porque ela traz aqui como governos, órgãos públicos, empresas podem usar os dados para combater aí a Covid-19. E isso aconteceu em diversos países do mundo, mas não só lá. Aqui no Brasil também, nós tivemos diversas iniciativas que tentaram utilizar, que estão utilizando e tentaram utilizar dados pessoais na tentativa de combater o Covid-19. Nós estudamos em módulos passados nós estudamos em vídeos anteriores a questão da medida provisória 954, em que o IBGE celebrou um contrato com algumas empresas de telecomunicações para que ela pudesse ter acesso aos dados pessoais e pudesse fazer a PNAD contínua e assim, também em razão da pandemia, ter ali os indicadores sociais necessários para fomentar, para ter subsídio para a elaboração de políticas públicas. Mas não parou aí. A TIM, ela fechou parceria com a Prefeitura do Rio também para combater o coronavírus. E aí, a ideia era que os cidadãos do Rio de Janeiro seriam rastreados, teria uma identificação de locomoção das pessoas na cidade para identificar concentração e movimentação de pessoas nos territórios afetados pela pandemia. Então a ideia era o seguinte: se eu identifico por meio do dado de geolocalização que os operadores de telefonia passariam para a prefeitura, começasse a identificar, tem muitas pessoas se encontrando ali, aí a própria prefeitura acionaria ali as forças de segurança pública para que houvesse uma dispersão das pessoas e não houvesse, assim, dessa forma, uma concentração com alto risco de contágio. Então, aqui, mais uma vez, no Brasil, aqui é um órgão público, um governo municipal, tentando celebrar um acordo com uma empresa privada de telecomunicações para ter acesso aos nossos dados pessoais com o objetivo de combater a pandemia. O que é interessantíssimo, a tecnologia veio para ajudar. O que nos preocupa de fato são os riscos que decorrem dessa iniciativa. Outro exemplo, muito parecido com o do Rio, é o governo de São Paulo também tentou aí celebrar acordos com empresas de telefonias e foi além. Ela usou inteligência artificial
para medir o deslocamento populacional e avaliar os efeitos de medidas como a quarentena no combate à pandemia. Então, o governo de São Paulo, isso foi muito noticiado, tentou fazer por diversas vezes esses acordos, alguns não foram implementados em razão da não adoção de salvaguardas necessárias para o tratamento de dados pessoais que visavam ter a finalidade de combater a pandemia. Então, o governo, mais uma vez, adotando tecnologia, nesse caso aqui, o governo de São Paulo, adotando tecnologia para poder fazer o combate ao Covid-19. No governo do Tocantins, também foi adotado tecnologia de georreferenciamento para monitorar o novo coronavírus no Tocantins. Então, as pessoas estavam sendo ali monitoradas e identificadas cada uma dos seus movimentos na cidade para que pudesse ali, enfim, identificar pessoas ali que estivessem com maior risco de contágio e determinar as medidas de isolamento e quarentena. Então nós vimos vários exemplos, são infinitos, são dezenas de exemplos que existem ao redor do mundo. Eu pincei alguns exemplos para que a gente pudesse identificar o uso de tecnologias que tratam dados pessoais para combater o Covid-19. E aí, à medida que governos e empresas vieram adotando tecnologias de tratamento de dados pessoais para combater o Covid, nós também temos que observar quais são as regulamentações, quais são as legislações que foram criadas com o objetivo de legitimar o tratamento de dados pessoais para o combate à pandemia e como essas leis abordaram, de certa forma, a questão do uso do dado pessoal para o combate à pandemia. A primeira legislação que foi editada para combater a pandemia é o Regulamento Sanitário Internacional, que foi aprovado aqui no Brasil por meio do Decreto 10.212 de 2020. E aí, logo em seguida, nós tivemos a aprovação da Lei 13.979 de 2020 também, em que ela trouxe uma série de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. E ela ficou conhecida como a Lei da Quarentena, porque uma das medidas previstas na lei para combater o coronavírus era o isolamento e a quarentena. E, obviamente, a gente tem que observar essas legislações específicas que surgiram com o intuito de combater o coronavírus em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados, com todos os seus princípios, finalidades, bases legais, fundamentos, enfim, todo aquele arcabouço normativo que nós já estudamos. Então, vamos observar aqui como o Regulamento Sanitário Internacional se comunica com a Lei da Quarentena e se comunica com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque só assim, observando as disposições normativas, em especial aquela que trata de dado pessoal, como as empresas devem de fato observar para implementar a tecnologia de acordo com a lei, para implementar ações de combate à pandemia, utilizando dados pessoais, mas de acordo com a lei, sem violar direitos, sem violar a privacidade daquele cidadão que vai ter o seu dado tratado. Quando a gente observa o Regulamento Sanitário Internacional, lá no artigo 45, existe um artigo específico para o tratamento de dados pessoais. Então, o próprio regulamento, já entendendo a nova dinâmica social, entendeu que para combater a pandemia seria necessário tratar dados pessoais. E aí já estabeleceu algumas diretrizes, algumas balizas, onde lá no Regulamento Internacional, que foi internalizado pelo Decreto 10.212, ele diz que as informações de saúde coletadas ou recebidas por um Estado-parte de outro Estado-parte, ou seja, dados sendo compartilhados entre dois países diferentes, ou da OMS, também a OMS também pode estar compartilhando dados pessoais com os países para que sejam elaboradas políticas públicas, consoante este regulamento, referente às pessoas identificadas ou identificáveis, ou seja, o conceito expansionista de dado pessoal é encontrado aqui no Regulamento Sanitário Internacional, deverão ser mantidas em sigilo, ou seja, as informações pessoais, as informações de pessoas identificadas ou identificáveis que forem trocadas entre estados ou que forem trocadas entre estados e a OMS devem ser mantidas em sigilo e processadas anonimamente. Então deve haver aí um processo de anonimização daquele dado pessoal, conforme exigido pela legislação nacional. Então foi muito inteligente o regulamento sanitário porque trouxe aí uma baliza, trouxe uma diretriz geral
e apontou para a regulamentação nacional de cada um dos países. Aqui, no nosso caso, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, é possível fazer tratamento de dado pessoal para combater a pandemia, desde que observadas essas diretrizes iniciais, que manter o dado em sigilo e processar o dado, tratar o dado de forma anônima, conforme exigido na LGPD. E aí a gente vai utilizar todo aquele nosso conhecimento da LGPD para poder fazer aqui o uso adequado do dado pessoal no combate à pandemia. E no mesmo artigo 45 do Regulamento Sanitário Internacional, a gente tem que os Estados-partes, em conformidade com a LGPD, aqui no caso do Brasil, ou seja, o Brasil, ao tratar dado pessoal para combater a pandemia, deve garantir que os dados pessoais, e aí traz mais balizas, mais diretrizes para que a gente trate dado pessoal para combater o Covid-19. Ele deve ser processado de modo justo e leal, e sem outros processamentos desnecessários e incompatíveis com tal propósito. Então veja, aqui a tradução é do português de Portugal. Então, olha só, processado é tratado. Então, o dado pessoal ele tem que ser tratado de modo justo e leal. E sem outros tratamentos que sejam desnecessários e incompatíveis com o propósito inicial de combater a pandemia. Então, significa o seguinte, se eu obtiver dados pessoais com o objetivo de combater, com a finalidade de combater o Covid-19, eu não posso fazer tratamento desse mesmo dado para outra finalidade, que seja incompatível com o combate à pandemia do Covid-19. Eu não posso fazer um tratamento que seja desnecessário. Né? Por que isso? Porque isso aqui está diretamente ligado aos princípios da LGPD. Lembra que o regulamento ele aponta para a legislação nacional e ele já traz umas diretrizes gerais que estão diretamente ligadas às diretrizes específicas previstas na nossa lei. Além disso, o dado pessoal ele deve ser adequado, né? O princípio lá da adequação na LGPD conecta diretamente com essa recomendação do Regulamento Sanitário Internacional. Deve ser relevante e não excessivo. O princípio da necessidade também a gente consegue extrair daqui. Ou seja, eu tenho que tratar o dado adequado, aquele que tem relação direta ao combate à pandemia, e tem que ser o mínimo necessário. Tem que ser lá, o princípio da necessidade tem que ser observado para atingir uma finalidade, que é o propósito. Ou seja, o propósito é o combate à pandemia. Eu tenho que tratar o dado adequado, necessário, com a finalidade de combater a pandemia. Qualquer coisa que eu extrapole esses limites previstos nos princípios da LGPD, aqueles 3 princípios que eu sempre reforço, são os que eu mais gosto, nessa finalidade, adequação e necessidade, que a gente consegue extrair aqui da leitura do texto da lei, é importante que a gente faça essa observação para que não utilizemos o dado pessoal que cause mais danos do que benefício no combate à pandemia. Além disso, deve ser tratado o dado pessoal acurado, ou seja, o princípio da qualidade. O dado tem que representar de fato a realidade com relação àquele titular. Não pode ser um dado inadequado, desatualizado, ou que com informações erradas ou equivocadas a respeito de determinado titular. E quando necessário, deve ser mantido atualizado, ou seja, se alguma situação mudar, se o dado pessoal de um determinado titular mudar, eu preciso manter isso atualizado, porque isso vai ser fundamental na elaboração de políticas públicas. Eu não consigo elaborar uma política pública com dado errado sobre as pessoas que eu formei ali uma base de dados. Eu preciso ter o dado acurado e atualizado. Além disso, devem ser adotadas todas as medidas razoáveis a fim de garantir que dados imprecisos ou incompletos sejam apagados ou retificados. Então, eu preciso garantir o direito ao titular dos dados dele retificar o dado pessoal dele. Ou então, se eu não tiver como atualizar aquele dado pessoal, eu tenho que também garantir que ele seja eliminado, que ele seja apagado. E, por fim, mas extremamente importante, eu tenho que armazenar esses dados que têm a finalidade de combater a pandemia do Covid-19, eu tenho que manter esses dados apenas pelo tempo necessário. Então, veja que a recomendação que a gente encontra lá no Regulamento Sanitário Internacional tem direta consonância com o que está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A gente encontra aqui direta ligação entre a recomendação e os princípios da LGPD. Olha isso que a gente só analisou aqui os princípios. Eu falei de princípio da finalidade, princípio da necessidade, princípio da adequação, princípio da qualidade, princípio da segurança, anonimização, enfim.
todo esse arcabouço teórico que a gente aprendeu, a gente está utilizando aqui na prática. Ou seja, eu não posso fazer tudo o que eu quiser para combater a pandemia do Covid-19. Eu preciso observar essas balizas. Os governos, as empresas, precisam observar essas diretrizes que estão diretamente ligadas aos princípios da LGPD. Conhecendo os dois, com certeza, será a forma mais efetiva e eficaz de adotar as medidas necessárias e adequadas ao combate à pandemia, respeitando ao mesmo tempo os direitos dos titulares dos dados pessoais, respeitando a sua privacidade, respeitando o livre desenvolvimento da sua personalidade e respeitando todos os direitos que são garantidos pelas leis gerais de proteção de dados. Aqui no Brasil é LGPD, mas aqui a gente está falando de uma pandemia que, em uma escala global, todos os países que adotaram legislações de proteção de dados pessoais também vão poder fazer essa relação entre o que está sendo recomendado a nível mundial com sua própria legislação nacional de proteção de dados pessoais. Agora, observando o que está disposto na lei da quarentena, a lei 7.709 de 2020, é obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar sua propagação. Então, a lei da quarentena, ela traz uma recomendação clara. Ela diz o seguinte: é obrigatório o compartilhamento de dados entre órgãos e da administração pública federal, estadual e municipal, dos dados essenciais à identificação de pessoas infectadas. Ou seja, é por meio desse compartilhamento que a gente tem todas as estatísticas de quantas pessoas são contaminadas. Mas, obviamente, esse compartilhamento tem que observar o disposto na LGPD. A LGPD é aquela lei transversal que se comunica com todas. Tem que ser os dados mínimos necessários para atingir a finalidade. Qual é a finalidade? Evitar a propagação do coronavírus. Então, se for utilizado com uma outra finalidade, significa que será extrapolado o direito de compartilhar esses dados pessoais e pode sim causar dano aos titulares dos dados. Por isso, a lei da quarentena traz ali no artigo 6º uma recomendação clara que deve ser observada e interpretada junto com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, observando que várias empresas, vários órgãos ao redor do mundo estão adotando tecnologias e tratamentos de dados pessoais para combater o coronavírus, o que nós vimos na primeira parte com diversos exemplos da China, Estados Unidos e aqui no Brasil, e diversos outros países adotaram tecnologias também e tratamento de dados pessoais para combater a Covid-19, e observarmos na segunda parte qual é a legislação, quais são as diretrizes, quais são as balizas com que essas tecnologias devem tratar dados pessoais para combater a Covid-19, a gente chega num ponto importantíssimo aqui da nossa conversa. São duas perguntas que vão guiar o nosso pensamento a partir de agora, que é como desenvolver soluções inovadoras que se valem do uso de dados pessoais para auxiliar no combate ao Covid-19. Obviamente que todos nós queremos que esse combate seja o mais efetivo possível e que se conseguirmos utilizar dados pessoais para ajudar no combate, auxiliar no combate ao Covid-19, que façamos isso. Então a pergunta é, como a gente vai desenvolver essas soluções inovadoras que se valem de dados pessoais para auxiliar no combate ao Covid-19? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é, quais medidas de salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos a direitos fundamentais podem ser adotados? Então, ao mesmo tempo em que eu adoto tecnologias e trato dado pessoal para combater o Covid-19, eu também preciso questionar que medidas de salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco a direitos fundamentais podem ser adotados. Então, nós temos que avançar com a adoção de tecnologia, nós temos que avançar com o tratamento de dados pessoais, mas, ao mesmo tempo, pensando nas medidas de mitigação, pensando nas salvaguardas, para que direitos fundamentais, outros direitos fundamentais, não sejam violados e que podem causar tanto dano quanto o próprio coronavírus. Então, essa preocupação tem que estar sempre na nossa cabeça. A dicotomia entre proteção à vida e dados pessoais, ela não existe. É possível, sim, tratar dado pessoal de acordo com as legislações e as recomendações nacionais e internacionais para que se proteja a vida, mas também se proteja outros direitos fundamentais, dos quais a proteção de dados pessoais é um desses direitos fundamentais que devem ser protegidos no tratamento dos dados para combate à pandemia
da Covid-19. E aí, para ilustrar como a gente vai responder essas duas questões, eu trago um relatório elaborado pelo Data Privacy Brasil, e que eles sintetizaram esse processo, né, de adoção de tecnologia, esse processo de decisão para adoção de tecnologia e tratamento de dados pessoais para o combate à Covid-19 em 5 passos. E aí eles esclareceram em que condições nós vamos poder utilizar dados pessoais no combate à Covid-19 de acordo com as normas nacionais e internacionais. Então, nesses 5 passos, eles nos dão um guia, um passo a passo, de nós refletirmos para tomarmos a decisão de como vamos tratar dados pessoais para combater a Covid-19. Então, lá no passo 1 da recomendação do Data Privacy Brasil, tem que é necessário fazer a avaliação da necessidade da elaboração de política de saúde centrada em dados pessoais. Então, o dado pessoal pode ser utilizado e também pode ser necessário a elaboração de uma política de saúde centrada em dados pessoais. Então, aqui no Brasil foi editada a Lei da Quarentena, que tem ali alguns aspectos, no artigo 6 principalmente, relacionados ao tratamento de dados pessoais. No segundo passo, recomendado pelo Data Privacy Brasil, nós temos a definição da finalidade e necessidade do tratamento de dados. Olha só, são os princípios previstos na LGPD. 2 dos princípios previstos na LGPD. O princípio da finalidade tem que estar claro e explícito em todo momento do tratamento dos dados pessoais para combater o Covid-19. A finalidade é evitar que o vírus se alastre, se contamine várias pessoas. Então, eu tenho uma finalidade clara, que é combater a pandemia. E eu tenho que coletar os dados necessários. Eu não preciso coletar dados excessivos. Eu preciso coletar o mínimo necessário para que, de fato, o combate à pandemia seja efetivo. No terceiro passo, é importante definir o ciclo de vida e descarte dos dados. Ou seja, uma vez cumprida a finalidade, esse dado ele precisa ser descartado. Muitas das vezes, a gente está falando aqui de dado pessoal sensível relacionado à saúde. Então, se eu coletei e foi de fato para atingir uma finalidade e era necessário coletar aquele dado, eu preciso pensar no momento seguinte: superada a pandemia ou cumprida a finalidade daquele tratamento, o que será feito com o dado? A recomendação no passo 3 é que esse dado seja descartado. No passo 4, a gente vai definir as salvaguardas específicas para direitos fundamentais, que é como eu trato o dado pessoal para atingir a finalidade, como eu trato os dados mínimos necessários para atingir a finalidade e, ao final desse tratamento, eu descarte os dados, mas também preciso, ao longo desse tratamento, adotar medidas que protejam os direitos fundamentais do titular dos dados, protejam outros direitos fundamentais do titular dos dados, para que o tratamento atinja a sua finalidade de combater o Covid-19, mas, ao mesmo tempo, eu viole outros direitos que são protegidos na nossa Constituição, outros direitos fundamentais. Então, está ali definido no passo 4. E no passo 5, é a garantia de publicidade, transparência e participação. Em todo momento, existe a necessidade de atendermos ao princípio da transparência, também um princípio previsto na LGPD. Precisamos deixar claro aos titulares por que os dados estão sendo tratados, quais dados estão sendo tratados, qual é a política de descarte desses dados, por que eles são necessários, quais são as medidas de salvaguarda que estão sendo adotadas. Ou seja, todas as informações precisam estar de forma transparente e públicas para os titulares de dados. E eles precisam ter uma participação ativa, eles têm que participar desse processo decisório junto com órgãos e empresas que estão aí ajudando no combate à pandemia. Porque eles são parte, de fato, interessada nesse processo. São os seus dados pessoais que estão sendo tratados e são ele que vai ser vítima dos riscos caso eles venham a acontecer. Além dos 5 passos, também há a recomendação de 10 princípios, né? Então, assim, precisa ter uma motivação para o tratamento de dados pessoais, tem que ter uma previsão legal ou também uma infracional, ou seja, quais serão as penalidades caso alguém infrinja a lei, um instrumento contratual ou uma política pública que legitime o tratamento daquele dado pessoal. Eu preciso cumprir uma finalidade, eu preciso tratar o dado pessoal para cumprir essa finalidade com o mínimo necessário, eu preciso estabelecer um ciclo de vida para a gestão desses dados, onde necessário, onde possível, eu preciso anonimizar os dados ou pseudo-anonimizar os dados, adotar todas as medidas técnicas e administrativas que visem
atingir, elevar o grau de segurança da informação, preservando a confidencialidade, preservando a disponibilidade e a integridade dos dados. Eu preciso ser transparente com relação a todos os processos que tratam dados pessoais e, preferencialmente, adotar soluções de tecnologia da informação de código aberto. É aquela em que todos podem, de fato, olhar o código e entender ali e compreender o que está sendo feito naquele tratamento de dados pessoais. Então, observando os passos, observando os princípios, de fato, essa é uma condição, esse conjunto de condições que os dados pessoais podem ser utilizados para combater a Covid-19 de acordo com as normas nacionais e internacionais. E aí, indo além, ainda com relação ao relatório Data Privacy Brasil, observando e detalhando um pouco mais os princípios, com relação à motivação, que estava lá como um primeiro princípio, a pergunta: possui evidências científicas que embasam o uso de dados pessoais? Então não é porque eu acho que vai ser útil o tratamento de dados pessoais. Então tem que se perguntar, existe aí embasamento científico? Há previsão legal para o uso desse dado pessoal em lei ou algum regulamento? Se não tiver, é temerário fazer o tratamento de dados pessoais. Há um instrumento contratual ou congênere para fazer o tratamento de dados pessoal? A finalidade está delimitada? Está claro para todos, está transparente, comunicado que a finalidade é somente combater o Covid-19? Com relação à minimização, são usados apenas os dados estritamente necessários para atingir a finalidade? Foi delimitado um período de uso e descarte de dados seguro dos dados? Foram aplicadas técnicas adequadas de remoção de identificadores e elementos de individualização? Lembrando que a pseudonimização ou anonimização é quando a gente quebra o vínculo do dado com o titular, com o cidadão, com a pessoa. Então foram aplicadas técnicas adequadas? As melhores práticas de segurança foram observadas? A documentação e métodos são públicos e auditáveis, então, para atender o princípio da transparência. Os códigos utilizados estão sujeitos ao escrutínio público, ou seja, foi adotada aí soluções de código aberto, onde qualquer um vai poder auditar, ler o código, entender se de fato tudo que está sendo dito lá na política de transparência está sendo observado. Então, observando os princípios aqui propostos pelo Data Privacy Brasil, obviamente, interpretando ele com todo o arcabouço legal e a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai ter aqui, de fato, uma solução de tratamento de dados pessoais que minimiza os riscos da privacidade e maximiza a eficiência no combate à pandemia, que é isso que todos nós queremos. Uma máxima eficiência no combate à pandemia, ao mesmo tempo que a gente minimiza os riscos à privacidade e ao tratamento indevido dos dados pessoais. E por fim, o próprio Data Privacy Brasil traz aqui uma série de recomendações. E essas recomendações são sintetizadas da seguinte forma: há necessidade de fundamentação técnica e científica quanto à necessidade e eficiência do uso de dados pessoais. Necessidade de lei e outras normas jurídicas específicas para respaldar a cooperação entre o setor público e privado. Há também todas as medidas empregadas devem se pautar em menor intrusão à privacidade possível. Também é recomendado o respeito à ideia de finalidade bem delimitada. Além disso, toda e qualquer operação de uso de dados pessoais para o combate ao Covid-19 deve ter início, meio e fim. Ou seja, deve ser observado aqui o ciclo de vida de gestão dos dados, o ciclo de vida do tratamento dos dados pessoais. O início começa com a coleta, o meio vai ser todo o tratamento necessário para combater a Covid-19 e o fim vai ser o descarte daquele dado pessoal de maneira segura. Por fim, é recomendado também medidas de contenção aos riscos à privacidade e devem ser articulados essas salvaguardas, essas contenção ao risco em todos os casos. A transparência deve ser máxima e deve ser adotado tecnologias de código aberto. Enfim, observamos aqui a importância e a relevância do tratamento dos dados pessoais no combate à Covid-19. Diversos países ao redor do mundo estão adotando tecnologias de rastreamento de contato e outras tecnologias que tratam dados pessoais para combater o Covid-19. Vimos que há recomendações expressas da Organização Mundial da Saúde e no Regulamento Sanitário Internacional com relação a como tratar dado pessoal para combater o Covid-19. Na nossa legislação aqui no brasileira, foi internalizado por meio do decreto e da lei da quarentena
também traz algumas recomendações de diretrizes de como esses dados pessoais devem ser tratados para combater a Covid-19. E por fim, trouxe aqui para vocês um relatório do Data Privacy Brasil, que trouxe ali uma série de passos, um passo a passo, de como você tomar decisão com relação à adoção de tecnologias e tratamento de dados pessoais para combater a Covid-19. Tiveram 10 princípios que devem ser observados para que esse tratamento seja, de fato, ocorra da maneira adequada, que maximize o combate à pandemia e minimize os efeitos danosos do tratamento indevido do dado pessoal, efeitos danosos à privacidade. E, por fim, o Data Privacy Brasil colecionou aqui algumas recomendações que devem ser observadas por todos aqueles que querem tratar dados pessoais para auxiliar no combate ao Covid-19. Bom, espero que você esteja em segurança em casa. O tema do Covid-19 é um tema muito importante, está, infelizmente, tirando a vida de diversas pessoas ao redor do mundo e todos nós esperamos que esse período seja superado, causando o menor impacto possível, embora o impacto já tenha causado no social, já tenha sido enorme. Então, vamos usar tecnologia, vamos usar dados pessoais para auxiliar no combate à Covid-19, mas lembrando que não podemos violar outros direitos para que o combate à vida, para que o combate à Covid-19, que ameaça a nossa vida, também não sirva como pretexto para que governos autoritários extrapolem aquelas finalidades iniciais e adotem aí uma política de vigilância máxima dos cidadãos que estão ali integrando uma determinada sociedade. Bom, reflita um pouco sobre o que a gente estudou hoje, leia o material que eu deixei como referência de apoio e fique em casa, bons estudos e vejo você no próximo vídeo. Até logo!